Olá, como é que você está? Tudo certo? Hoje nós estamos começando o nosso curso de Umbanda Universalista e nesse primeiro estudo, nessa primeira aula, a gente ainda vai ter gravado. Nas próximas a gente vai ter presencial, nas próximas quartas-feiras, e nesse presencial gravado junto, para quem é de longe, né? Então hoje eu vou dar uma explicação mais ou menos de como vai proceder o nosso curso e por que a gente quis fazer esse curso. A Umbanda Universalista é uma forma redundante de falar. Por quê? Porque a Umbanda em si, ela veio para ser universalista. Ela veio para agregar tudo. Ela veio para agregar todas as energias que tinham aqui nesse grande Brasil, né? O Brasil que foi arrecadando e recebendo pessoas de todo mundo, uns escravizados, outros não, outros eram os escravizadores, mas a partir do momento em que as pessoas começaram a estar nesse meio, invadindo esse nosso Brasil, e eu chamo de invadindo mesmo, porque ele não foi descoberto, só seria descoberto se ninguém morasse aqui. E nós sabemos quem morava aqui, os índios, né? Já moravam e moram até hoje. Então, nós estamos bem conscientes de que essa Umbanda foi formada para limpar muita coisa antes de tudo. Imagina só, você está lá na África, vivendo a sua vida, vivendo as suas coisas, vivendo os seus momentos, e de repente alguém lhe diz que você não é mais seu, que a sua família você não vai mais ver, e você vai atravessar o oceano para ser escravo de alguém. Alguém é seu dono a partir de agora. Como chegaram essas pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil? E sendo da África, cada um com a sua crença, cada um com a sua, o seu pensamento, tivemos reações de todo jeito. E dentro dessas crenças, as formas africanas de estudar a espiritualidade foram colocadas aqui no Brasil para se vingar dos escravizadores, dos senhorzinhos, né? Do povo que estava fazendo mal naquele momento para esse povo escravizado. A parte indígena também foi escravizada, mas ela não trouxe tanta carga para o campo espiritual do que a parte africana, porque a parte africana não tinha a crença de que está tudo certo, não tinha a crença de um divino que estava atuando o tempo todo, como nós temos em outras culturas. A parte africana é o que é bom, o que é mal. E o que é mal tem que ser combatido com mal, né? Isso lá naquela época. E começaram a fazer trabalhos, começaram a fazer movimentos espirituais que pesaram o campo do Brasil. Até o momento em que a espiritualidade superior definiu que precisava trazer uma religião que agregasse todos, tanto os brancos como os negros, que tivesse a base negra para que os negros se sentissem acolhidos, mas também que não negasse ninguém. Uma religião que aceitasse toda pessoa do jeito que ela é. Não importa a sua crença, não importa a sua cor, não importa seu caminho da sexualidade, seu gênero, nada. A Umbanda chegou acolhendo todos, então ela já era universalista por si só. Mas depois disso, os movimentos que foram ocorrendo foram causando um processo de separação, né? Eu acredito que a Umbanda é assim, eu acredito que a Umbanda é assado, e cada um acreditando na sua Umbanda. Foi fazendo o seu formato de Umbanda. Então, hoje em dia, nós temos Umbanda de tudo que é tipo. E se declarando Umbanda tradicional, Umbanda esotérica,
né? Umbanda de caboclo, quimbanda. E quimbanda não é umbanda, mas a partir do momento que a umbanda começou a receber guardiões e guardiãs, que chamam de Exu e Pombagira, aos poucos alguns movimentos entenderam que o pessoal que chamavam de esquerda, que é esse pessoal da guarda, né, que nos guarda, que nós vamos falar no curso mais para frente a respeito deles, entenderam que tinha que ter um ritual só para eles, que tinha que ter uma cerimônia, um tipo de trabalho só para eles, sessão só para eles. Aí chamaram de quimbanda. Então nós conversaremos durante o curso sobre a quimbanda, sobre os estudos de o que a quimbanda acredita e como ela vê. Assim, chegou um movimento em que a Umbanda foi perdendo esse universalismo. A pessoa tem que ser de um jeito, a pessoa tem que acreditar em uma coisa. O universalismo em si, quando a gente está declarando essa Umbanda universalista, a gente quer dizer que, em primeiro lugar, tem respeito por todos. Não só de crença, de opção sexual, de cor. Isso é primordial do ser. Mas também respeitar a forma que você sente a espiritualidade. Na Umbanda universalista, o seu sentir é muito importante, a forma com que você se conecta com seus mentores, a forma com que você reza para a sua espiritualidade, a forma que você se liga ao divino é muito importante. E dentro dessas ligações, nós vamos tratar de assuntos aqui que a gente não vai colocar como verdade absoluta, mas nós precisamos sempre trazer no nosso coração que a Umbanda universalista vem auxiliar as pessoas a expandir, não a fechar. Expandir é saber que hoje em dia o Luciano, que está aqui dando aula para vocês, eu que sou sacerdote de Umbanda, estou na Umbanda desde os 7 anos de idade, já passei pelo espiritismo, já passei pela maçonaria, já passei pelas magias ocultas, já passei por vários caminhos, né? Até voltar para a nossa Umbanda. Eu que sou sacerdote Umbanda não posso dizer que tem uma vertente específica. É assim que é o certo. Na Umbanda universalista não tem assim que é o certo. Como é que você está sentindo agora? Nós só precisamos cuidar sempre se não está prejudicando e quebrando o livre-arbítrio de ninguém. Aí nós estamos dentro da Umbanda universalista. Você está na Umbanda universalista quando você não está prejudicando o seu próximo, você está auxiliando ele. Pelo menos prejudicando dentro da sua consciência, dentro do seu formato, como você vê de consciência, né? E nesse caminho de consciência, nós sabemos que eu tenho consciência hoje de uma forma, você tem hoje de uma forma, e daqui a um tempo lá na frente já vai ser diferente essa consciência. E a Umbanda universalista, a Umbanda base, é aquela que vem acompanhando o desenvolvimento dos seres. Ela não vem prendendo, ela vem acompanhando. Tá? Eu sou sacerdote dessa Umbanda porque vivenciei muitas coisas nela. Então é pela vivência que a gente vai ganhando os títulos dentro dessa Umbanda. Não é por fiz tal coisa e agora tenho um título, fiz outra coisa eu tenho outro título. Não é assim. É por tempo. Nessa Umbanda universalista você ganha os títulos direto dos mentores. Não é de um pai de santo, de uma mãe de santo, até porque a gente não conduz aqui como pai de santo e mãe de santo. Isso aí é coisa lá do candomblé. E eu não estou dizendo que está certo ou errado. Estou dizendo que para a Umbanda universalista a gente não utiliza esses termos. A gente utiliza os termos sacerdote. Tá? E é o tempo e os seus mentores é que vão dizer se você está apto a ser sacerdote de Umbanda ou não. Os meus mentores me deixaram apto aos 33 anos de idade, 33 para 34 anos de idade. Mesmo assim eu não assumi na época, porque entendia que, como eu não estava à frente de uma casa exatamente, e eu estava, só que eu não me colocava à frente, eu colocava todo mundo à minha frente, porque é uma falta de assumir-se, né? Mas como na minha cabeça eu não estava à frente de uma casa,
achei que eu não deveria acatar esse título. E aos poucos, no decorrer dos anos, eu fui vendo que já estava na hora de acatar. É diferente da pessoa que busca títulos. Se você busca títulos, não é na Umbanda Universalista que você vai conseguir. Porque na Umbanda Universalista somos todos iguais. Eu posso ter esse título de sacerdote, mas me posiciono igual a todas as pessoas, todos os médiuns e todos os consulentes que vêm nos dias de trabalho. É o meu formato e é o formato que a própria Umbanda Universalista, com os meus mentores, meus guias, vieram me ensinando. Então, o ideal é que a gente não tente se colocar acima de ninguém, principalmente por título. Na Umbanda Universalista tem título quem não quer o título, né? Quem não precisa daquele título para se sentir válido para alguma coisa. Você tem que tratar, se você precisa de um título para se sentir válido para algo, você ainda precisa tratar algo de dentro de si. Você ainda precisa tratar suas inseguranças, seus medos. Então, quando você está estudando e entrando dentro da Umbanda Universalista, é momento de saber que os seus sentimentos vão ser tratados. As questões que você teve na vida, seus traumas, suas dificuldades vão ser tratados aos poucos. Não quer dizer que o sacerdote já tratou tudo, mas o sacerdote é alguém que está buscando sempre esse tratamento. Porque pensamos assim, que quem está encarnado, quem está em corpo físico não é perfeito nunca. Até porque a perfeição foi o nosso ego que inventou, né? Um formato de perfeição. Como é ser perfeito? Como é que nós conduzimos essa busca de perfeição? Na Umbanda Universalista a gente não busca a perfeição como o ego humano busca, como o ego humano coloca, né? E esses egos normalmente estão nas religiões. Não estou dizendo que dentro da nossa não tem, mas muitas vezes a gente tem que avisar que algo está preso nessa necessidade do ego de ser valorizado. A sua valorização precisa ser de você com você mesmo. A sua valorização não pode ser externa, senão você não consegue conduzir a vida em equilíbrio. E se a gente parar para pensar, como tem gente que não tem a vida em equilíbrio? A grande maioria. E o equilíbrio que eu digo não é a vida perfeitinha. O equilíbrio é lembrar de que tem um problema, a gente saber parar e buscar auxílio primeiro das nossas emoções, depois do nosso divino, depois dos nossos mentores, se ligar a Deus. Na Umbanda Universalista a gente acredita em Deus. Na Umbanda Universalista a gente tem sim como mestre Jesus. Nós temos os orixás também, mas a gente tem o mestre Jesus, que é o condutor desse planeta, né? Junto com São Miguel. E o mestre Jesus conduz todas as religiões desse planeta. E quando nós falamos Jesus, nós não estamos falando da formato que o catolicismo nos vendeu. Vamos lembrar que todas as religiões têm seres humanos, e quando tem seres humanos, ali pode ter algum erro. Então, nós vemos Jesus muito maior do que toda a história contada. Nós vemos Jesus como uma ligação direta com Oxalá. Tem gente que confunde que Oxalá é Jesus. Não, Oxalá é uma linha vibratória. E Jesus está nessa linha vibratória. Assim como cada orixá é uma linha vibratória. E os espíritos vão se encaixando nessas linhas vibratórias, né? Quando nós estamos dentro da Umbanda Universalista, nós precisamos lembrar que o mais importante ainda é a pessoa que está ao nosso lado, na nossa corrente, né? Ainda são os nossos irmãos. Nós lembramos na Umbanda Universalista que todas as pessoas que fazem parte da nossa história, sejam irmãos de corrente ou sejam pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, essas pessoas são instrumentos para o nosso crescimento. Então, cada vez que nós olhamos para uma situação que pode parecer desafiadora, nós paramos e meditamos. Paramos e por que eu estou nessa situação? Como é que eu faço para conduzir essa situação?
O ser humano foi ensinado a fugir das situações. E muitas vezes eu também quero fugir das situações que aparecem mais desafiadoras, né? Mas quando a gente volta exatamente para a ligação com os nossos mentores dessa Umbanda maravilhosa, a resposta é isso aí, é o que você tem que vivenciar, experienciar da melhor forma para não ficar repetindo isso. Então as situações servem para que a gente aprenda e em algum momento a gente consiga romper o ciclo repetitivo a ponto de seguir em frente. Então é olhar para esses caminhos que a vida nos traz de uma forma a dar um passo para trás, por mais que nós estejamos dentro da situação, a dar um passo para trás e olhar como é que é essa situação, como é que as coisas são. Que aí nós vamos ver que tem coisas muito maiores acontecendo na volta. Que muitas vezes uma situação que a gente está apontando, ela não é exatamente como os olhos físicos estão mostrando. Muitas situações têm algo muito maior, espiritual, kármico, encarnatório. E a Umbanda Universalista acredita em encarnação, trabalha dentro do estudo das encarnações, trabalha dentro do estudo do que o espiritual maior está trazendo dentro das situações humanas. E quando nós estamos em atuação desse campo da Umbanda, nós precisamos sempre lembrar que estamos em conexão com algo maior. E esse algo maior nos auxilia, nos ajuda, nos rege, nos conduz diretamente para Deus. Algumas pessoas chamam de Deus, outros chamam de deusa, outros de grande espírito, outros de universo, não interessa, outros de vida, e está tudo certo. Tudo certo. O que faz a gente muitas vezes confundir as coisas é que quando esse tudo certo que eu digo, parece que a gente não vai lutar então por nada que pareça errado, e aí é que é bem ao contrário. Isso também está tudo certo lutar contra a injustiça, também é tudo certo lutar contra a dor do outro, também é tudo certo auxiliar as pessoas que vêm até nós precisando de auxílio, precisando de carinho, precisando de acolhimento. Então, se está tudo certo, nós precisamos escolher em que caminho certo nós vamos estar. Eu estou no caminho certo de auxiliar os meus irmãos e me auxiliar? Ou estou no caminho certo de deixar tudo de qualquer jeito? Eu, particularmente, Luciano, já estive nesse caminho de deixar tudo de qualquer jeito e não me fez bem. Eu estou no caminho certo de fazer a justiça acontecer, de fazer o caminho andar, de fazer com que as pessoas aliviem os seus fardos, as suas calmas, os seus karmas, que eu quis dizer, não é calmas. Então, tudo está certo, tudo vai acontecer como tem que acontecer, mas nós temos a nossa escolha de por que caminho nós vamos andar. Acho que expliquei direito. Quem, durante os nossos estudos, quando forem gravados, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar perguntas em inbox, pode me chamar em inbox, tá? Hoje nós temos essa gravação porque nós estamos iniciando o nosso curso e dentro desse início, o nosso Rio Grande do Sul aqui está congelante, então nós optamos pelas pessoas ficarem em casa, até porque alguns perguntaram se podiam ficar em casa, os que vão fazer presencial, né? Nas próximas quartas a gente vai fazendo presencial e aí dura mais a aula um pouquinho, a aula é mais longa, até porque tem interação das pessoas, tem presença de outras pessoas. Eu estou aqui sozinho hoje no instituto, aqui está o fundo do nosso congar, do nosso altar. Nós vamos falar sobre congar, sobre altar, sobre tudo isso no nosso curso, mas o mais importante é saber a história da Umbanda, né? Depois de tudo aquilo que eu falei no início ali, sobre os escravos,
Teve um tempo, em 1915, mais ou menos, que teve um rapazinho com 16, 17 anos de idade, chamado Zélio Fernandino de Moraes. Alguns já conhecem essa história, mas o que vem depois dessa história que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro eu vou contar a história rapidinho. O Zélio era um rapazinho que começou hoje a gente entende que era uma incorporação, mas na época começou a ter trejeitos de preto velho, ter trejeitos, e nem chamavam assim preto velho na época, né? Parecia um velho, às vezes parecia uma onça, às vezes parecia alguém mais altivo. Ele tinha várias personalidades atuando ali nele, né? Com ele. E os pais começaram a ficar preocupados e levaram em diversos lugares para ele ser tratado, entendendo que aquilo ali era espiritual. Eles foram, inclusive, num padre para fazer exorcismo do Zélio. Deve estar com demônio, né? Para estar com esses formatos aí, deve estar com demônio esse Zélio. E lá o padre, muito bem instruído, muito bem estudado, ele olhou, conversou, viu e disse: olha, não é caso de demônio, isso aqui parece mais espiritual. Mas não é aqui na igreja que vocês vão tratar, vocês vão ter que ir lá no meu primo, que era primo do padre, que ele é da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Lá ele vai saber o que fazer. Levaram, então, levaram. Imagina, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha tinha telefone já, mas marcaram indo lá e fazendo todo um movimento para chegar lá, até que o dia que foi, tal dia você tem que vir e você vai ser tratado. Chegou no dia, estavam os pais do Zélio, o Zélio, e uma mesa enorme. Quem conhece desobsessão mediúnica no kardecismo sabe que em muitos lugares tem a mesa, né? E o Zélio sentou à ponta da mesa, e quando ele sentou, ele logo já levantou, saiu correndo, buscou uma flor e colocou no centro dessa mesa. E quando colocou a flor, todos os médiuns que estavam à volta dele começaram a incorporar caboclos, pretos velhos, e falando em outras línguas, e falando tudo misturado, e trazendo uma legião inteira, né? Uma falange inteira de espíritos atuando. E o dirigente parou um pouquinho, pediu: calma agora, se organizem, e perguntou quem era aquela entidade que chegou no Zélio. E ele declarou: eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, e tenho esse nome porque não existem estradas fechadas para mim. Eu venho trazer a Umbanda, e a partir de amanhã, no Casuá, na casa do meu cavalo, ou seja, do médium, começa a Umbanda no Brasil. E o dirigente, inclusive, disse: mas eu estou lhe enxergando em algum formato de padre e tudo mais. Ele disse: foi uma das minhas vidas, mas hoje eu venho como caboclo das 7 encruzilhadas para abrir todos os caminhos para que essa Umbanda possa existir. Pois bem, no outro dia, às 20 horas, lá na casa do Zélio, até o pessoal da federação estava lá para ver se era verdade isso, e começou a Umbanda às 20 horas, com atendimento com caboclos e pretos velhos, né? E na apostila com a história e detalhes, ela é muito mais rica. Eu vou passar para vocês, para que vocês leiam. Essa história é bem rica de detalhes. Eu não trago tantos para não tomar o tempo da aula aqui, né? Mas começou a Umbanda. Essa Umbanda começou para acolher os escravos. Pensa só, numa época em que existia a Igreja Católica, que só entravam os figurões da cidade, ou as pessoas de bem e brancas, e existia o kardecismo, o espiritismo. O correto é chamar espiritismo, tá? A gente fala kardecismo só para dar o entendimento de que espiritismo é a doutrina espírita ligada a Allan Kardec, tá? Outra hora a gente vai falar especificamente dessa doutrina.
Até porque no universalismo, na Umbanda universalista, a gente tem que falar de todas as doutrinas um pouquinho. E dentro do espiritismo, do kardecismo, só entrava quem sabia ler e escrever. E os escravos não sabiam ler e escrever, pelo menos não sabiam o português, né? Nem falar direito português. Então, quando você vê o Preto Velho falando meio erradinho, quando chega na nossa Umbanda, ele fala daquele jeito para falar na mesma linha dos escravos, para naquela época acolher os escravos. Falava muito parecido com eles. Ele vem acocadinho, vem dobradinho, né? Outros já vêm tranquilos hoje em dia, vêm eretos, mas naquela época era acocadinho e falando de uma forma mais enrolada. Assim os escravos foram se sentindo acolhidos, e aí o Preto Velho, os caboclos, podiam ensinar esses escravos que o rancor, a mágoa, a tristeza de tudo que tinha acontecido com ele tinha que ser limpo, tinha que ser modificado, eles tinham que aprender o perdão para que eles não ficassem presos a essas situações de dor. E foram ensinando os escravos, tanto que tem muitos escravos que aprenderam, que conseguiram, olha, tem um troço no meu olho aqui, que conseguiram depois trabalhar como Preto Velho mesmo, né? Trabalhar, os Pretos Velhos são espíritos iluminadíssimos que vêm trazer humildade apesar de qualquer coisa, e eles vêm sempre sorrindo, sempre brincando, sempre trazendo uma leveza para o campo. Por que será? Por que será que eles trazem dessa forma? Por que será que eles, mesmo tendo passado muitas coisas, porque todos os espíritos passaram por alguma coisa, ninguém nessa terra passou por nada, né? Se até Jesus passou por muita coisa, imagina nós. Eles trazem uma leveza mostrando que apesar de tudo que ocorreu, eles tiveram que perdoar e seguir em frente. Apesar das dores, eles tiveram que ir para frente no caminho, e esse é o grande recado dos Pretos Velhos para nós. A gente seguir em frente no caminho. Os caboclos vêm trazer coragem, vêm trazer força, vêm trazer presença, né? Para que a gente tenha coragem nas lutas da nossa vida. O mais importante disso tudo é mostrar que não tem uma vingança, um aqui se faz, aqui se paga, que é o que muitas vezes as pessoas acham que as encarnações existem para você pagar alguma coisa, e aí eu venho aqui lhe informar que não. As encarnações existem para você ajustar. Você se colocou, eu me coloquei em alguma vibração específica, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando as vibrações, vai elevando essas vibrações, não para ser bonzinho o tempo todo, de jeito nenhum, mas para ser alguém real. Eu costumo dizer que o que mais ensina é a gente ser espontâneo e real. Enquanto a gente faz tipo, às vezes os ensinamentos nem chegam para nós, sabe? Fazendo tipo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou não sei o quê. Ninguém vem, né? O que vem trazer realidade é a gente ser espontâneo, a gente se mostrar como a gente é. Porque aí as pessoas reagem a nós de uma forma boa ou não tão boa, a gente reage às pessoas, e isso vai trazendo evolução. Na Umbanda Universalista, a gente convida você cada vez a ser mais espontâneo possível, menos social, tirar aparências. Você quer ser da Umbanda Universalista, as aparências têm que ficar de lado. As proteções têm que ficar um pouquinho do lado, para que você se mostre cada vez mais. Ah, Luciano, tu te mostra bastante? Não, eu me mostro o máximo que eu posso. Mas cada um de nós tem as nossas coisas guardadas lá no nosso íntimo, que muitas vezes a gente nem conhece. E essa Umbanda Universalista vem nos auxiliando a perceber essas coisas. Então, a cada tempo que eu estou atuando na Umbanda, ela vem me trazendo percepções de mim. Não é tudo de uma vez só. Por isso que o tempo é necessário dentro da Umbanda. Não é de uma hora para outra, não é fazendo um curso específico que você se torna algo. Você é ser humano dentro dessa Umbanda Universalista. E o tempo é que vai fazer com que você consiga adquirir experiência para atuar de formas melhores. Hoje em dia você tem uma experiência, você atua de tal jeito e está tudo certo. Conforme a experiência vai passando,
você vai mudando sua forma de atuar. Tente soltar a necessidade de apego. Eu estou apegado na primeira forma que eu incorporava lá quando eu tinha 12 anos de idade. Para quem não sabe, eu comecei aos 7 anos na Umbanda, obrigado pela minha mãe e pelo meu padrasto. Mas aos 12 eu já comecei a incorporar. Ali na frente no curso nós falaremos sobre incorporação, no segundo módulo, no segundo nível do curso. Eu já comecei a incorporar com 12 anos de idade. E dentro desse processo de incorporação, eu recebia de um jeito as entidades. Conforme o tempo foi passando, eu fui recebendo de outro. Mas nesse primeiro jeito que eu recebi, eu fiquei muitos anos no primeiro jeito. Depois, os anos foram passando, o formato foi passando, até eu ficava confuso. Meu preto velho chegava de um jeito, Pai Benedito, né? Pai Benedito chegava de um jeito, agora está chegando outro. O que será que houve? Não houve nada. É eu evoluindo. E ele podendo se conectar de uma forma mais tranquila. Meu caboclo podendo se conectar de uma forma mais tranquila. Meu Exu podendo trabalhar de outra forma. Então, tudo tem a ver com a nossa evolução. E eles, os mentores, vão se adaptando conforme a nossa evolução. Conforme o nosso despertar. Não é aquela coisa que é para sempre. O meu caboclo sempre chegou no jeito, sempre chegará assim. Se sempre chegará assim, você já está há 30 anos incorporando ele, significa que o seu apego está mandando nessa incorporação. E você se posiciona daquela forma apegada, ao invés de sentir mais. Por isso que muitas vezes, muitos médiuns sentem como se fosse uma desconexão. Mas você nunca está desconectado do seu mentor, principalmente o mentor que lhe guia aqui. Ele está sempre por perto. O que acontece é a nossa percepção dessa conexão ir mudando. As coisas vão sendo de outra forma. Então, para você ver que esse universalismo, essa abertura, vem nos tirar dogmas e verdades absolutas. Eu vou lhe convidar a isso. Tire verdades absolutas a partir de hoje. É só assim, é só assado. Tire tudo isso. Quando nós conversarmos de cores de vela, quando nós conversarmos sobre guias, não bota como verdade absoluta, bota como ensinamento para esse momento. Mas que tudo pode mudar ali na frente, porque muda. Só não muda para quem se apegou a um formato. Entendido? A nossa Umbanda é espetacular. A nossa Umbanda vem nos fazer evoluir. Ela não vem nos prender em dogmas e oferendas e tudo que é coisa. Tem lugares que fazem oferendas porque está na hora de fazer, daquele formato. Tem outros lugares que não precisam. Tem lugares que incorporam rodopiando, gritando e fazendo acontecendo, conforme o médium precisa. Na Umbanda Universalista a gente vai respeitando esses formatos de cada um. Aqui mesmo no Instituto Universalista Pai Benedito, no IUPB, nosso querido IUPB que eu amo muito, cada médium tem o seu formato aqui. Cada médium tem o seu jeito de atuar. E tá certo. O caso é, você não está prejudicando ninguém, não está atrapalhando a sessão, né? Não está se prejudicando, então você está no caminho certo. Você está evoluindo, está no caminho certo. Você está expandindo as suas percepções com seus mentores estão lhe conduzindo, está tudo certo. O papel do sacerdote é só conduzir o barco, mas cada um sabe o que faz dentro desse barco. E se não souber, é só perguntar para o sacerdote que ele vai lhe auxiliar a se conectar com a sua resposta. Eu posso ter uma resposta, vou dar essa resposta, mas vou auxiliar para você ver se essa resposta que eu estou dando é válida para você. Para isso tem que ter muita tranquilidade no coração, senão a gente acaba prendendo as pessoas. E a Umbanda Universalista, uma das bases da Umbanda Universalista é libertar pessoas. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem é aquela bagunça toda. Liberdade significa não se prenda à opinião do pai de santo, não se prenda à opinião do pastor, não se prenda à opinião do padre. Ouça as opiniões, veja se serve para você.
E faça essa análise sem medo. Liberdade é não ter medo de analisar, liberdade é não ter medo de falar, liberdade é não ter medo de atuar conforme você sente a conexão e a ligação. Então, a Umbanda Universalista vem lhe auxiliar nisso, nessa expansão, nesse despertar, nesse libertar. Eu posso sim adorar Jesus. Eu posso sim gostar muito das entidades de Xangô. Eu posso sim ir a outras religiões. Aqui, na nossa Umbanda Universalista, no Instituto Universalista Pai Benedito, quem é médium da casa, quem é trabalhador da casa, pode ir em qualquer outra casa para conhecer. Ah, mas Lu, e se o médium que for da sua casa gostar de outra casa e for para lá? Tá tudo certo. Quem sou eu para dizer que o caminho da pessoa não está certo? Às vezes tem gente que vai em outros lugares, se encanta naquele lugar e fica lá e vive coisas maravilhosas, aprende coisas maravilhosas lá. Tem gente que vai e se decepciona em outros lugares e volta para nós. Quando eu digo que a liberdade é isso, não é a coisa mais fácil do mundo ter o segmento do universalismo por causa dessa liberdade. Não é a coisa mais fácil do mundo. Quantas pessoas foram embora e acharam os seus caminhos que eu gostaria que tivesse aqui do meu lado. Que o meu apego diz, essa pessoa não podia ir, né? O meu apego dizendo. E o meu sacerdote interno dizendo, ela pode ir. Ela é livre para ir onde quiser. Né? E a pessoa vem depois e me anuncia, Lu, eu senti de ficar em tal lugar, eu vou em frente na minha caminhada. E eu só tenho que dizer, que bom, vai lá, né? Tomara que você seja feliz e todo mundo que sai da nossa casa, a gente reza muito, que sejam felizes, que encontrem mais ainda expansão no seu caminho. É assim a nossa casa. E é assim que a gente entende a Umbanda Universalista. A gente não entende como prisão, a gente não entende como aqui é que os seus mentores querem, sabe que existe essas coisas aí fora? Alguns aí que estão no curso devem ter ouvido já. Não, se você for embora daqui, você vai ferrar com a sua vida. Bobagem, gente, bobagem. Seus mentores estão sempre com você, sendo dentro do instituto, sendo dentro da casa da mãe Joana, sendo dentro da casa do pai não sei quem, sendo dentro do espiritismo, sendo dentro do gospel. Não tem. Seus mentores estarão sempre com você, porque eles são de luz. Se tem alguém, alguma entidade dizendo que você está proibido de algo, está faltando luz ali, luz de lucidez. Está faltando consciência ali, essa entidade tem que estudar mais e tem que ser tratada. Porque os seus mentores, mesmo de luz, eles sabem que você vai passar por muitos caminhos. Uns vão passar aqui pelo nosso, outros vão passar por outros. E todo mundo vai chegar lá na frente, sei lá quando, na evolução que precisa. Então, antes de mais nada, o universalismo, Umbanda Universalista, é acolher todos, libertar todos. E aí pode ter certeza que quando a gente liberta todos, quem está do nosso lado, está do nosso lado porque quer estar do nosso lado. Não tem preço isso. Você ter pessoas à sua volta em que você manipulou, você mandou, você deu ordem para estar do seu lado, é um tipo de pessoa. Mas quando você tem pessoas ao seu lado, trabalhando na corrente mediúnica, que querem estar ali do fundo do coração, é outra energia muito diferente, muito espetacular. E eu rezo que um dia que todo mundo entenda que a liberdade é que vai trazer verdade. Todo mundo está buscando a verdade, né? O que é verdade? Qual é a verdade? O mundo aí está buscando a verdade. O islamismo diz que a verdade é aquilo lá. O catolicismo, a verdade é isso aqui. O gospel, a verdade é isso aqui. Um bandista diz a verdade é não sei o quê. A verdade está em pessoas verdadeiras do seu lado, que querem estar com você. Não só num trabalho espiritual mediúnico, mas na sua família lá fora. Todo mundo quer estar do seu lado ou cumpre regras, porque no domingo tem que visitar a tia não sei quem. Então é da gente pensar. Começamos as nossas aulas, começamos o nosso curso. Hoje é mais curtinho um pouquinho. Mas logo a gente vai começar as presenciais, elas são mais longas, né? Tem mais meditações.
E devo anunciar aí, logo está saindo a inteligência artificial, que é ligada ao ChatGPT. Quem não tem ChatGPT instalado no celular já vai instalando, porque vai ser a IA da Umbanda ali, né? Que vai responder dúvidas sobre a Umbanda Universalista. Estou quase terminando ela. E logo a gente vai ter uma IA que vai respondendo as nossas dúvidas também. Você pode perguntar para mim, eu vou responder, mas lá é quando você estiver fazendo os seus estudos mais profundos, coisas como datas, coisas como números, como cores, essas coisas mais práticas do dia a dia que muitas vezes a gente não grava, né? Eu, conforme o trabalho que a gente está fazendo, eu já sei fazer, mas às vezes eu posso passar batido, mas na IA, na inteligência artificial, ela vai ter tudinho ali para que você coloque as suas dúvidas e também as suas questões emocionais, que ela vai tratar isso, porque eu vou botar alguns arquivos da terapia do sentir. Então é um IA que vai lhe auxiliar a pensar em algumas coisas das suas próprias questões. Tá bom? Toda quarta-feira, nossos estudos, e iniciamos. É com muito amor que nós iniciamos. Gratidão a todos que confiaram nesse trabalho. E na próxima quarta-feira a gente se vê. Abraço.